Você já passou por uma situação onde você quase perdeu o controle da situação, onde você estava extremamente bravo, estava puto da vida e você não conseguia, assim, se controlar? Se você já passou por uma situação parecida com essa, ou que você até já perdeu o controle em algumas situações, o controle das suas emoções, o controle do seu comportamento, esse vídeo é para você. Olha só, todos nós podemos passar em algum momento da nossa vida por situações que a gente não gostaria de passar. Situações que deixam a gente muito bravo, muito chateado, deixam a gente muito nervoso e, por essa situação, a gente às vezes acaba fazendo algumas coisas que não seriam interessantes de serem feitas naquele estado que a gente se encontra. Então, eu quero falar aqui hoje para vocês sobre um processo de 4 etapas para você aprender e começar a aplicar isso em tudo que você faz, para você ter mais autocontrole, para você conseguir gerir as suas emoções e seu comportamento em situações mais difíceis. Vamos lá? Primeira dica, o mais importante é você ter um reconhecimento daquele estado que está acontecendo naquele instante. É o primeiro passo, reconhecer o estado alterado. Num dos vídeos passados eu falei muito sobre consciência, como é importante a gente ter a autopercepção, capacidade da gente perceber o que está acontecendo com a gente para poder saber lidar com as emoções, com os pensamentos ou qualquer coisa assim. E nesse processo de autocontrole emocional, a gente precisa muito ter consciência para reconhecer. Esse reconhecimento só vai acontecer se a gente tiver realmente uma capacidade de perceber o que está se passando. Se a gente se deixa levar pelas emoções, por aquilo que está acontecendo naquele instante, fica muito difícil a gente atuar sobre o nosso comportamento. A gente começa a achar que a gente simplesmente não tem controle sobre aquilo, mas a gente, na verdade, tem. Então, o processo de autocontrole passa por essa percepção do que está acontecendo. Então, imagina que você está numa situação estressante. Imagina que agora, que a gente já está até começando a voltar ao nosso ritmo, né? Pós-pandemia, a coisa está acontecendo normalmente, você começa a sair mais de carro, mais de casa, com cuidado, com atenção, mas a gente já começa a interagir mais. E essa semana eu tive uma experiência que foi assim, fazia tempo que eu não saía de carro, de casa, para ir muito longe e durante a pandemia foi fácil você se locomover. E essa semana eu saí de carro e o trânsito parecia aquele trânsito louco de lá de 2019. E eu falei, caramba, realmente a gente está passando por essa pandemia, estamos terminando a pandemia. E trânsito, a gente sabe que é uma situação muito complicada, que a gente acaba realmente passando por momentos de dificuldade. Às vezes alguém fura a sua frente, às vezes alguém xinga você por qualquer razão, buzina lá atrás, porque você não viu o sinal aberto em 3 microsegundos e você tinha que avançar rápido. Enfim, situações que deixam a gente nervoso, deixam a gente muito mal. Então a gente precisa primeiro começar a reconhecer essas situações, né, como eu falei, para a gente começar a agir. Então o reconhecimento, perceber o que está acontecendo sem simplesmente agir no impulso, é o começo de tudo. A gente precisa ter essa percepção inicial. A segunda parte, a segunda dica é o seguinte: existe uma coisa muito simples que a gente já falou em vários vídeos nossos aqui, que você pode fazer para te ajudar nesse processo de conseguir controlar suas emoções e as suas atitudes, o seu comportamento, que é respirar. É isso aí. Respirar. É importante a gente aprender a respirar porque em estados emocionais um pouco alterados, a gente geralmente trancou a respiração, a gente não está num estado tranquilo mental, a gente já está num estado muito mais emocional, muito mais nervoso e dificilmente a gente vai tomar uma boa decisão, uma boa escolha, vai fazer alguma coisa realmente positiva. Então se você no segundo passo, primeiro reconheceu a situação, segundo respirou, você começa a respirar, você relaxa o peito, começa a respirar, utilizando bastante a região abdominal, você já vai mudar todo o seu estado emocional e mental. E você vai começar a perceber mais ainda tudo o que está acontecendo e não se deixar envolver por aquela situação. Eu vou deixar aqui em cima uma técnica para você treinar, uma técnica respiratória. Eu já passei esse vídeo algumas vezes, mas eu vou passar de novo para você treinar e conseguir aprender e perceber a diferença quando você respira e quando você simplesmente não faz isso. Que é o momento que a gente está agora quando você está assistindo esse vídeo aqui. Você está respirando normalmente, sem aquela consciência na respiração, tá bem?
Então, para você treinar e aprender. Bom, se você já reconheceu aquilo que está acontecendo, você já reconheceu aquele estado alterado, já percebeu a situação, já respirou para você tentar se acalmar, para você tentar ficar mais tranquilo. O que vem na sequência? Bom, depois disso, vem o que a gente chama de injeção de lógica ou um diálogo interno. O que é isso na prática? É aquela conversa interna que você tem com você do tipo, será que eu preciso me envolver nessa situação? O que eu faço perante essa situação que está acontecendo aqui, esse acontecimento? Cara, você estava lá no trânsito, o cara buzinou para você. O que você faz naquela situação? O que realmente você vai fazer? Você responde, você deixa para lá, você deixa ele passar, porque se ele está nervoso, ele pode ter um comportamento ainda pior para você, em você inclusive, e pode ser bem perigoso. Então o que você faz? Essa injeção de lógica, esse diálogo interno, ele já vai te direcionar para uma solução melhor. Então se você percebeu o que aconteceu, respirou, para trazer um pouco mais a sua atenção para a mente, para o seu cérebro, para os seus pensamentos, e não para o emocional apenas, não para aquela coisa mais intensa. Agora você tem a injeção de lógica, que você pensa, você reflete, você toma uma decisão um pouco mais estratégica enquanto você continua respirando. Tá? Você continua respirando para trazer mais lógica e menos emoção naquele momento. Feito isso, você fez esses 3 passos, o que sobra? Sobra a ação. Então o que você realmente vai fazer? Você vai deixar o cara passar? Que ação que você vai tomar naquela situação para que você tenha o melhor resultado para você? A gente sabe que briga nunca resolve nada. Briga, na verdade, só piora as situações. Discussões também não levam a lugar algum. Tem até um autor de livro que eu gosto bastante que chama Dale Carnegie. Ele escreveu um livro chamado Como Fazer Amigos ou Influenciar Pessoas. Muito bacana esse livro sobre relacionamentos, sobre comunicação e como você se relacionar com as pessoas. E nesse livro ele fala uma coisa muito interessante que é até um título de um capítulo, que é assim, a melhor forma de vencer uma discussão é evitando-a. Ou seja, não adianta você brigar, não adianta você discutir, isso nunca resolveu nada. Ou a gente deixa pra lá, ou a gente conversa, né? Dialoga, mas discutir mesmo, querer colocar a sua vontade, dizer que você tá certo, isso nunca vai resolver. Porque os dois lados acham que estão certos e no final das contas ninguém vai ouvir tanto o outro lado assim. Então vai ficar um pouco complicado. Mas aí então, nesse momento você tem todo o caminho com essas 4 sequências para você assumir o controle sobre si mesmo. Então perceba que qualquer situação, seja no trabalho, seja na vida pessoal, num relacionamento, qualquer momento você pode aplicar isso e funciona. Seja você um profissional de qualquer área, seja você um atleta, seja você um jogador de pôquer, o que quer que seja que você fizer, se você passar por uma situação onde você está tendendo a perder o controle da sua vida, controle das suas emoções e tomar decisões com a cabeça quente, aplique essa sequência que funciona, tá bem? Escreva aqui embaixo o que você achou disso, se você já aplicou alguma vez, se funcionou, eu gostaria muito de saber, e tente aplicar isso o máximo de vezes possível. Talvez no início seja um pouquinho mais difícil até de você lembrar disso, mas tenta efetivamente que com o tempo isso vai começar a acontecer quase automaticamente. Vai chegar uma situação, você vai reconhecer a situação que está acontecendo, você vai respirar para ficar mais tranquilo, depois você vai pensar, você vai ter um diálogo interno do tipo, o que eu faço nessa situação? E aí você toma a sua decisão. Último parênteses, imagine que você tem uma situação onde você pensou, fez aquele diálogo interno, pensou e não achou nenhuma solução para aquele momento. Talvez você não consiga resolver naquele instante esse problema. A dica aqui é que essa sua ação, 4º passo, 4ª parte, seja você simplesmente se afastar por um tempo. Você sair daquele ambiente, sair daquela situação, para você conseguir pensar a respeito e depois você toma uma decisão. Muitas vezes, em situações muito difíceis, muito complicadas, muito decisivas, a gente às vezes não vai encontrar uma solução naquele momento. Talvez você precise efetivamente de um tempo para achar uma resposta e conseguir, aí sim, tomar uma decisão e resolver aquele problema. Tá bem? Se você gostou, deixa um like, curta e compartilhe com quem você acha que pode gostar desse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!